Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a graça e a paz de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 ao 12, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imancessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Dessa salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Até aí. Provavelmente essa epístola foi escrita no ano 63 depois de Cristo. Nessa época, Nero começou a perseguir os cristãos. O cristianismo passou a ser considerado uma religião separada do judaísmo e, em consequência disso, os cristãos deixaram de receber proteção do governo, iniciando-se uma perseguição patrocinada pelas autoridades. Vamos ver como enfrentar com sucesso sofrimentos, provações e perseguições sobre conduta santa, sobre o espírito manso e tranquilo de Deus e também sobre a glória extraordinária que Deus nos promete no final. Como sabemos, Pedro era pescador e foi chamado por Jesus para aprender a pescar homens em vez de peixes. Mateus 4,19. A partir daquele momento, Simão Pedro, ou Pedro, junto com seu irmão André, passou a ser um dos 12 discípulos de Jesus. E esta epístola foi escrita para judeus e gentios cristãos. O termo dispersão ou diáspora refere-se a esses cristãos que viviam fora de Jerusalém, nas 5 províncias romanas mencionadas: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A intenção de Pedro era que a epístola circulasse entre aqueles irmãos. Vamos agora refletir um pouco a respeito da graça e da paz de Deus. A graça é ativa e significa favor. Assim, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu momento, você pode contar com o favor de Deus. Não importa o que precise suportar ou enfrentar, você terá a vitória e triunfará com a graça de Deus. Pedro ora para que a graça de Deus seja multiplicada, para que você experimente mais e mais dela, infinitamente, sem medida. A paz, por outro lado, é passiva, está ligada a descanso. Assim, qualquer que seja a sua situação,
a ocasião ou a necessidade, você tem a paz de Deus, o descanso de Deus em seu sofrimento. Qualquer que seja a provação ou teste, nele você recebe não só o poder, mas também o descanso de Deus. Se confiarmos em nossa própria força, não conseguiremos ficar calmos em meio aos problemas. Mas quando nos apropriamos das duas forças capacitadoras de Deus, sua graça e sua paz, podemos alcançar um espírito manso e tranquilo. Graças a Deus por nos conceder esses dons, capacitando-nos para atingir esse alvo. Mas precisamos nos lembrar de 3 coisas. Primeira, contar com a graça de Deus. Ela está presente, garantida e à nossa disposição. Segunda, orar pedindo a graça de Deus. E terceira, viver com retidão apesar do sofrimento. Priscila, por exemplo, foi uma mulher, como você e eu, mas era uma exilada, uma peregrina expulsa da sua própria terra e enviada para bem longe da sua terra natal. Atos 18, 2. No entanto, sua trajetória de peregrina levou-a a conhecer o apóstolo Paulo e fundar uma igreja em sua casa, iniciando o ministério ao lado do marido. Romanos 16, versículos 4 e 5. Também João, o discípulo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, também foi enviado para o exílio na ilha de Patmos. E ali, idoso e solitário, na realidade um prisioneiro, por causa do seu amor e por ser um seguidor de Jesus, experimentou uma das mais extraordinárias experiências de adoração registradas na Bíblia. Foi-lhe concedida uma visão de Deus, registrada por ele no livro de Apocalipse. Quando sofremos por praticar o bem e somos capacitadas pelo poder da graça de Deus, desfrutando da sua paz, quando nos revestimos do espírito manso e tranquilo de Deus e confiamos no Senhor, em vez de confiar em nossos esforços e emoções humanas, quando esperamos nele para dar sentido e utilidade aos nossos momentos de sofrimento, teremos finalmente muitos resultados a apresentar. Sempre que enfrentamos momentos difíceis, provamos que a glória do Senhor é verdadeiramente revelada no final. Como o salmista declarou: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem ou mulher que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. E nesse primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, nós vemos que há continuidade à sua epístola quanto ao encorajamento, considerando 3 razões que nos capacitam a lidar com todos os problemas da vida. Primeira, podemos suportar qualquer coisa porque aguardamos, mais adiante, a herança grandiosa de uma vida ao lado de Deus. Segunda, podemos suportar qualquer coisa se nos lembrarmos de que a aprovação é, na verdade, um teste. E terceira, podemos suportar qualquer coisa porque, ao final, quando Jesus vier, receberemos dele o louvor, a glória e a honra. Sabemos que o sofrimento faz parte da vida. E acontece exatamente como Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. As palavras dessa epístola refletem a mesma verdade. O sofrimento existe, mas podemos experimentar grande alegria em nossas tribulações, quando, em primeiro lugar, nosso sofrimento se deve à prática do bem e, em segundo lugar, quando olhamos para o final dos tempos e contamos com a grande glória futura. Deus já nos concedeu todas as coisas pertinentes à vida para que possamos nos conduzir de maneira piedosa. A expressão todas as coisas abarca a graça de suportar o sofrimento por praticar o bem. E quando a provação chegar, seremos capazes, pela graça de Deus, de nos revestir do seu espírito manso e tranquilo, recusando-nos a ser fonte de perturbação e suportando com tranquilidade as que forem provocadas pelos outros. E nesses versículos finais de 1 Pedro 1, entre o 10 e o 12, podemos contemplar o mistério da salvação.
Cristo cumpriu a obra de redenção mediante seu sofrimento, o qual foi revelado não só aqui, mas em toda a Bíblia. Segundo 1 Pedro 1,9, o resultado da nossa fé é a salvação das nossas almas. E o versículo 10 continua a comentar sobre essa salvação e sobre o interesse que ela despertou através dos tempos. Você, meu irmão e minha irmã, costuma refletir a respeito da sua salvação? Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre salvação sem entendê-la plenamente. O Espírito Santo os movia a falar da salvação pela graça e moveu seu coração para corresponder a ela. Os pregadores do Novo Testamento tiveram o privilégio de proclamá-la e os anjos, que não podem participar dela, estão interessados na obra de Deus em nossas vidas. E na próxima vez em que você se colocar diante de Deus para orar, agradeça a Ele o maravilhoso dom da salvação. Sinta-se agradecido pela palavra de Deus. Estude-a pelo resto da vida. Como será glorioso chegar ao céu e, melhor ainda, ver o invisível e conhecer o desconhecido. Em resumo, podemos dizer a você alguns versículos com os seguintes ensinamentos. Alimentar a esperança cristã. Sabemos que a esperança terrena não passa de castelos de ar ilusórios e inconsistentes, mas a esperança viva permanece. Devemos agradecer a Deus pela esperança da glória. Ela é o fruto da misericórdia do Senhor. Ela nos anima nas tribulações, na aproximação da morte. Em tudo, devemos render graças. Devemos saber que a herança celestial está guardada para os eleitos de Deus. Eles são mantidos por ela e regozijam nela eternamente. Também devemos entender que as tribulações são preciosas. Elas resultam em louvor, honra e glória. É motivo de regozijo, até na tristeza. Devemos também buscar o amor de Cristo, que proporciona a mais santa alegria. Vamos encontrar essa alegria procurando amá-lo mais e mais. E também devemos seguir o exemplo de profetas e anjos, que gostam de contemplar os mistérios da nossa redenção. Amém? Este é o momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te amamos, nós te agradecemos, Pai, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa provisão, principalmente pela nossa salvação. Estamos aqui diante do Senhor porque sabemos que muitos estão doentes, sofrendo, passando fome, passando por necessidades. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso, para ti não há nada demasiadamente difícil. Para ti não haverá impossíveis. E a tua palavra que nos diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E neste momento, Pai, eu quero te pedir pela cura, pela saúde dessa pessoa. Porque a tua palavra que nos garante que o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Também quero lhe pedir, Pai, em favor dessa pessoa que está passando fome, passando por necessidades. Mas a tua palavra nos garante a provisão, porque está escrito em Filipenses que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. E neste momento eu apresento a necessidade dessa pessoa e que ela receba de ti a provisão que tanto necessita. Também quero lhe pedir por essa casa e essa família. Pai, que o Senhor venha repreender a briga, a contenda, a divisão, enfim, todo o problema, toda a dificuldade, todo o sofrimento neste lar. Porque a tua palavra nos assegura, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nesse momento eu também profetizo a salvação sua e da sua família, em nome de Jesus, porque é promessa de Deus. Ele não mudou, ele permanece o mesmo. Fiel é o que prometeu. E ele permanecerá também eternamente. Ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Receba a sua vitória, tudo para a honra e glória do Senhor. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.